boa noite a todos. Ecalé, me chamo Ifabemi Alarabá, sou do culto tradicional Yorubá e estou aqui hoje. Né? Hoje é a primeira live desse grupo, a primeira live da nossa página, depois que a gente remasterizou ela, né? Depois que a gente mudou o nome. E, enfim, é um prazer imenso estar aqui, podendo inaugurar essa série de lives. Então hoje estamos aqui sou um dos administradores da página, a Ebon Bárbara de Oxóssi, que é uma amiga, uma irmã para mim, e a gente está junto aí nesse projeto que já teve tantos nomes, né? Não Acho é? que há anos. Então, hoje é a inauguração pra gente de uma coisa que a gente já idealiza há muito tempo. Então, Verdade. irmã, mais uma vez, boa noite e fica à E vontade. Calé, A casa é Mutubá. sua. Vamos lá. Como o Thiago disse, essa página ela é um projeto nosso há muito tempo, deve ter mais ou menos uns 4 anos, né, Thiago, que a gente vem aí de grão em grão, batalhando para conseguir um espaço e uma forma de levar informação sobre a cultura, né, sobre as religiões de matriz africana, todas elas, né. E hoje a gente está com um público considerável e é uma realização de um sonho mesmo, como você disse, né. E a gente optou por falar primeiro sobre o que pensar quando entrar dentro de uma casa de santo. Quais são as perguntas que eu tenho que fazer, né? O que eu preciso saber para entrar num terreiro de candomblé, que deve ser diferente do que acontece dentro da sua vertente, né? Do culto tradicional, né? Porque no candomblé a gente tem aquela famosa sala de visita, né? Que é o atabaque, que são os orixás trajados, que são os runs, aquelas roupas, né? O que tudo chama muita atenção. Né? É o cartão de visita do candomblé, né? Normalmente as pessoas se apaixonam pela sala antes, né? De conhecer culto ao orixá, antes de saber até quem são os orixás, as pessoas se apaixonam pela sala, são convidados por alguém e acabam parando, né, em uma casa de santo e entram naquela energia toda, naquela mágica, né, porque o candomblé tem disso, né, tem essa mágica, o toque tem esse poder de atrair as pessoas, né, de chamar as pessoas, de tocar o coração das pessoas. Então, passou esse primeiro momento, né? Estou apaixonada pela sala, adorei aquele santinho dando ilá, aquela dança diferente que eu não sei o que quer dizer, não sei o que significa aquele toque, mas é um toque bonito, mexeu com o meu coração, me emocionei. Com o que eu tenho que me preocupar daqui em diante, né? Infelizmente, a gente vem vindo de algumas histórias, né, de alguns relatos de algumas pessoas que andam se decepcionando muito, né, dentro da religião, por sacerdotes que não estão tão comprometidos, né, com o culto quanto deveriam. Então a gente resolveu falar sobre esse tema, o que perguntar quando entrar, o que pensar no que entrar numa casa de santo, para justamente elucidar, né, essas pessoas, né? Então vamos lá, a Exatamente. primeira coisa que eu perguntaria é por que tem tanta gente dançando em circo? Acho que seria a primeira coisa que eu faria, né? Eu acho que seria uma pessoa completamente leiga. Acho que a primeira coisa que eu perguntaria é por que está todo mundo dançando em círculo, né? Lembrando que a gente está fazendo o quê, né? A gente está fazendo a volta ao mundo. É para quê? É para dizer que a gente não tem começo e nem fim, né? Que nós somos interligados, né? Em seguida, eu gostaria de saber da vida daquela casa de santo, a procedência, né? Muito importante, muito Muito importante. importante saber família. Não que isso seja tudo, né? Porque Sim. só nome também não faz daquela pessoa uma pessoa idônea, né? O nome em si. Tem um grande amigo meu, ah, Babai Faiori, Aboro Aboye, não sei se ele está nos assistindo, mas ele ele fala sobre isso. O importante não é só a família, não é só. Você pode ter o nome que você quiser, que você correr atrás desse nome, a casa que você se filiar vai te dar esse nome, a família que você se filiar vai te dar esse nome. Uhum. Mas isso não garante a integridade de ninguém.
né? Você vai encontrar pessoas, né? Eu acho que esse vídeo é muito mais voltado, claro, todos que estão da religião devem assistir, mas muito mais voltado para aqueles que estão começando, né? Você vai encontrar aí um monte de gente, descendentes ou pseudo-descendentes de famílias como o Pó Afonjá, como Gantuá, como Ilha Amarela, e famílias também dentro do culto tradicional. Você vai encontrar gente de famílias conhecidas, como a Aureni, a Bolá, enfim, não vou ficar citando todas as famílias para não correr o risco de ser ingrato com nenhuma, né? Mas você vai encontrar gente, nome, você vai encontrar de tudo quanto é nome. Mas isso não garante a integridade do sacerdote, né? Assim como, claro, no tradicional a gente tem menos festividades, vamos dizer assim, depende muito do sacerdote, depende muito da família, né? Mas é menos de impacto, assim, é menos encantador por ter menos festividades do que o candomblé, né? Claro que as festividades são diferentes. Quem um dia tiver a oportunidade de participar de uma festividade de culto tradicional, vá conhecer festividades de Egungun, festividades de Orixá, mas vai seguindo os conselhos que a gente vai dar aqui nesse vídeo, né? É verdade, vamos lá. Então, assim, essa parte da procedência familiar também, ela não quer dizer absolutamente o todo, né? A gente tem que se preocupar, acho eu, né? E acho que a maioria das pessoas deve concordar comigo, é com a conduta desse zelador, né? Como é esse zelador? O que esse zelador ele representa para aquela comunidade? O que esse zelador tem de diferente, né? Porque eu não estou numa posição hoje que eu não posso achar, né? Eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou falando. A gente tem que se iniciar com uma pessoa, na minha concepção, dentro do candomblé, que a gente admire, né? Seja por conhecimento, seja por comportamento, porque aprender, a gente todo dia aprende um pouco, ninguém nasce sabendo tudo, e um zelador de orixá também não é isento disso, né? É um ser humano, e está ali aprendendo todos os dias, talvez com mais erros e acertos, e na maioria das vezes, como o dedo está sempre apontado para o destaque, talvez os erros sejam mais prestados atenção do que os acertos, né? Então, na minha concepção, a conduta do zelador é a primeira coisa a ser observada, né? Dentro dessa paixão que nasce, né? Quando você vai a uma casa de santo e você assiste a uma sala de candomblé. Então, é como aquele zelador que comporta. Mesmo isso não pode ser só isso, né? Não, eu estava pensando da gente ir pautando, né, para poder chegar a um consenso do que normalmente as pessoas devem se preocupar. Acho que em primeiro momento seria isso, né? A conduta daquele zelador. Assim, né? Tomar cuidado porque existem muitos sacerdotes que você vai na casa e a casa é maravilhosa, a casa é linda, ele trata todo mundo bem, todo mundo naquele dia é perfeito. Naquela sala, naquele momento, é incrível. Né? Mas, claro, né? Tem que ser assim, porque é o início de todo mundo. A maioria das pessoas entra no candomblé com o primeiro contato sendo a sala. Pela sala, com certeza. Ou sendo um jogo, uma consulta, um jogo de búzios, onde aquele sacerdote vai ser a pessoa mais maravilhosa que você encontrou na sua vida. Né? É isso. Isso é real. É a realidade. Na festa todo mundo é bonito. Sentado numa mesa de jogo, o Pai de Santo é incrível, é maravilhoso. E não estou aqui, não estou falando de fundamentos ainda, estou falando de pessoa. Né? Sentado numa mesa de jogo, todo mundo é legal, todo mundo agrada, tá lá se dedicando ao consulente. Né? O engraçado, é bom você tocar nesse assunto, Thiago, que acho que é uma das coisas também que me chama um pouco a atenção, é a prestar atenção no comportamento do zelador, na forçação de barra para te segurar ali, né? O quão alecrim dourado você é
para que você esteja naquela casa, né? A necessidade de fazer você se sentir a última bolacha do pacote que a maioria dos zeladores tem quando você faz esse primeiro jogo, né? Porque você é de um orixá raríssimo. Você é de um santo incomum. Essa qualidade não faz, não é de baseada, não é santo de baseada. Esse santo, raríssimas vezes eu vi durante a minha vida. E olha que eu tenho X anos de santos. Sim. Né? De tanto feito e tal. O ego, né? Isso é uma coisa também que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Na hora do jogo, né? Puxar aquela sardinha, né? Exagerada. Existem algumas casas de santo que mantêm ainda a tradição de que a Bian não tem orixá definido. Né? A gente só sabe a orixá de Abian a partir do momento em que se inicia, sentou no Ipere e tem santo, não tem Emonjá com Oxalá. Isso é uma coisa que algumas casas ainda mantêm essa tradição. Não sei como funciona isso no culto tradicional. Como que funciona essa parte de identificação da pessoa não iniciada? Depende muito de família, depende muito do local para onde você vai buscar esse culto, né? Tem gente que é recomendado iniciar Ifá primeiro para pegar o Odu e ver o Orixá, que é melhor para aquela pessoa consultar. Tem famílias que não fazem dessa forma, tem famílias que já veem o Orixá no Irindim Ogum ou em outros sistemas oraculares, né? Então, pra gente, fica um pouco mais difícil até de dizer o que é... Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas o que é certo e errado dentro da religião, né? Porque o culto eu tradicional... também não estou aqui defendendo o certo nem o errado, né? Algumas casas aqui que ainda mantêm a tradição, né? Exatamente. De se dizer ao Iaô ao Abian, que ele é de Emonjá com Oxalá, e ponto, para não criar uma situação... né? Não criar uma situação complicada, né? O Júlio não está aqui para apontar o dedo para ninguém, né? Então, mas assim, o Juliato está aqui perguntando, Thiago, o que a gente deve esperar de uma primeira visita? Sim, né? A pessoa está indo para uma casa, primeira visita, o que a pessoa deve esperar? Vamos lá, só finalizando do tradicional, o culto é muito plural, né? No Ixexalabá o culto é muito plural. Não tem como falar, olha, o comum é que isso aconteça. Infelizmente, ou felizmente, né? Não tem como falar o que é o comum. Agora a pergunta do Júlio, né, o que esperar de uma primeira visita? Júlio, a primeira visita tem que ser como normal de uma primeira visita. O sacerdote não te conhece, né? Talvez ele te conheça porque alguém da casa te levou, ou porque ele já jogou para você. Se o sacerdote, a sacerdotisa, tá ficando muito em cima, muito convidativo, eu acredito que a religião não deva ser... Os sacerdotes em si não devem ser tão convidativos. Não que as pessoas não devam participar. Mas se eu ficar enchendo o saco da pessoa, falando, não, vem que vai ser legal, vem que vai ser bom, vem que você precisa, vem porque seu santo é raro, vem porque se você não fizer santo agora, você vai morrer. Vem porque senão você vai ficar doente. O medo, para mim, é a pior das culturas. Se o primeiro contato, os primeiros contatos, já tem essa pressão toda para que você faça parte daquela comunidade, daquela família, é se desconfiar. Não tô falando que quem faz isso é uma casa ruim. Existem casas boas que têm essa prática, né? Mas deve levantar a primeira bandeirinha ali, né? Falar, opa, peraí, né? Deixa eu parar, respirar, analisar direitinho, porque no começo tudo é flor. Até a primeira função quando você abre. Não é? E aí, vou completar um pouquinho a pergunta do Júlio. Eu acho assim, a primeira visita, o que a pessoa não conhece absolutamente nada, né? Você tem que estar preparado para sentar e assistir as pessoas cantarem e dançarem por um tempo exaustivo. Mas é bonito. Porque esse é o relato de algumas pessoas que eu conheço, né, que não são praticantes de candomblé, mas que por afinidade com uma pessoa que está se iniciando,
por amizade ou por curiosidade, acabam entrando à festividade do candomblé e relatam que é uma cerimônia em que se canta, 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 dança, 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 ninguém entende nada. Então é mais ou menos isso, eu acho, para quem não conhece absolutamente nada do que é uma roda de candomblé, é muita dança, muito canto. Algumas pessoas se emocionam e se apaixonam muito, né, pelo candomblé nesse primeiro momento, né, Sente o orixá, né? Por que não? os ritmos, a energia do orixá, né, a presença da energia do orixá na sala, a força, né, com que é entoada as cantigas e com que a gente louva, né, o nosso sagrado ali na nossa festa, na nossa comemoração, porque na verdade o candomblé já aconteceu, né, ali é só o público, né. Então, no primeiro momento, acho que é isso, né? Estar preparado para se emocionar, né? Para se apaixonar, porque o candomblé tem muito disso. E aí, voltando a falar da conduta do zelador, né? Como a gente estava falando anteriormente, você disse que no culto tradicional não tem muito um padrão, né? E tal. Eu percebo que algumas casas de santo, né? E eu tenho contato com muitas pessoas de vários lugares do Brasil e várias casas de santo, você sabe disso. Alguns lugares têm hábitos de fazer justamente isso, né? Essa forçação para que aquela pessoa se sinta tão especial a ponto de que a religião não será mais a mesma se ela não estiver ali. Sim. Isso é uma conduta um pouco complicada, né? Porque aí você sabe que ele está forçando a barra para que você entre por vaidade. E entrar por vaidade, né? Entrar por ego, não é um caminho muito legal a se seguir dentro do candomblé. Se você entra por ego ou por vaidade, dificilmente você vai conseguir se manter dentro da religião, se esse for o primeiro momento que você vai ter com a religião. Ou não, né? Não vai corrigir isso, né? Não vai corrigir. E aí a tendência também, na minha concepção, é virar aquele abian que não aprende, né? Não procura fazer as perguntas certas, né? Não procura entender a prática do culto, né? O que é feito realmente de fato dentro do abianato, o que compete a um abian saber, né? Porque pra gente, na minha concepção, o abian é civil, né? A abian é uma pessoa da sociedade, não tem vínculo nenhum iniciático com quem é da casa, tem que ser tratado como civil, né? Então as perguntas são pertinentes a um civil. Sim. Que está conhecendo a prática da religião, deixando claro que nenhuma resposta, nenhuma pergunta pertinente, que não seja relacionada a horrores internos, a coisas peculiares de iniciação, ou que seja qualquer dos fundamentos, vai ser explícito, porque isso faz parte do culto, o segredo, né? Mas algumas perguntas têm que ser respondidas, por exemplo, o nome da sua família, de que casa eu descendo, quanto tempo esse barracão está aberto, por que eu tenho que cumprimentar quando eu entro, quem que eu cumprimento, por que eu cumprimento, o que eu estou dizendo quando eu cumprimento, por que tem uma bacia com ovo do lado daqui, para que é isso, por que eu tenho que jogar água na rua. Então essas perguntas devem ser sempre sanadas, né? Uma casa em que não tem a responsabilidade de dar a resposta para essas perguntas dificilmente vai fazer de você um bom praticante da religião. Sim. E quando, por algum motivo, o sacerdote achar que não é pertinente aquela pergunta e decidir não te responder aquilo, é importante também ver como que ele vai falar isso. Né? Sim. Se for aquele negócio, eu ouvi muito isso. Eu fui iniciado no candomblé, fiquei muitos anos como abian. Entrei para a religião com 13 anos de idade. E ouvi muito isso, eu perguntava muito. Então eu ouvia muito. Raspe faz 7 anos que você aprende. Não, aí também não acho correto. Exatamente. Se o sacerdote ele já está sendo bruto com você. Áspero, né? Ríspido, numa pergunta que você está acabando de entrar, você não conhece, você nem sabe que você não podia, entre aspas, perguntar aquilo, né? Será que essa pessoa vai ser legal com você no futuro? Né? Tem que analisar isso. Eu penso também em ver como
como as pessoas na casa são tratadas. Né? Eu observo muito isso também quando eu sou convidada para ir a casas de outras pessoas, e normalmente para alguns zeladores aos quais eu tenho um certo grau de intimidade, também não costumo frequentar casas de pessoas que eu não conheço, e vou assim o mais invisível possível, né? E eu percebo muito, né? Eu presto muito atenção não só no zelador. Tá? Eu vou dizer para você que com bastante tempo já dentro do santo, a gente começa a prestar atenção no comportamento dos cargos dele, né? Das EQED, dos cães, os EBOMs, né? A forma como os EBOMs conduzem as coisas, a forma como as EQEDs tratam os orixás, os ogãs tratam os orixás, né? Então a gente percebe o todo, né? A forma como... Porque na minha concepção, eu posso até estar errada, né? Mas na minha concepção, os cargos são reflexo, deveriam ser, na maioria das vezes, o reflexo do que o zelador quer para a casa dele. Né? Claro que a gente lidar com adulto é muito complicado, mas se a casa é sua, quem dita as regras são você. Então, a partir do momento que eu dito as regras, os cargos da minha casa de santo têm que se comportar da forma como eu acho correto, né? Como eu acho adequado, e dar uma resposta de acordo com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu professo, com aquilo que eu pratico, né? Então, isso também, para mim, é muito importante, prestar atenção em como os cargos tratam as pessoas, né? Exatamente. E além da festa, né? Quando você já está na casa como a Bian, eu acho que eu acredito que o tempo de abianato é extremamente importante, porque é aí que você vai ver como funcionam as coisas. Verdade. Se você não é... Porque uma coisa é hierarquia, né? A hierarquia existe no candomblé em qualquer lugar, dentro de uma casa de pessoas que são agnósticas, que não têm religião, por exemplo, existe a hierarquia do pai com os filhos, né? É uma hierarquia. Numa empresa tem hierarquia, na religião tem hierarquia, toda religião tem. E o candomblé tem isso muito bem traçado, muito bem marcado. O Abian, a Yaô, o Zebom, os cargos, né? Até chegar ao sacerdote. Agora, respeitar a hierarquia é diferente de tratar mal. Se você é maltratado quando Abian, não vai ser fazendo santo que você vai passar a ser bem tratado. Vai melhorar, verdade. Isso é muito verdade. Verdade. Então o tempo de abianato é importante para você ver como é que as coisas acontecem. Se a pessoa tá lá, o sacerdote te trata muito bem, mas trata os outros mal, procura entender o que está acontecendo. Será que é o financeiro falando mais alto? Será que ele gosta mais de você? Esse é um ponto, Thiago, que as pessoas devem se perguntar bastante, na minha concepção. Né? Hoje, acho que já vem de um... Eu não tenho uma data muito precisa para essa informação, mas eu acredito que uns 10 anos para cá eu tenho visto mais do que... Eu entrei para a religião com 14 anos, hoje estou com 39. Mas de uns 10 anos para cá, eu tenho reparado uma constância maior. Pode ser que isso acontecesse antes e eu não notasse, né? Talvez por não sair muito do meu ciclo, né? Não sair muito da minha casa de santo, da minha roça, né? E por isso não notava a constância, ou talvez porque os meios de comunicação não davam essa abrangência toda, né? Mas eu tenho notado que a maioria dos zeladores hoje, eles fazem uma pequena empresa. Sabe aquela história, assim? O candomblé acabou virando pequenas empresas, grandes negócios. Sim. E isso me chateia um pouco. Então, assim, o filho que tem mais grana tem mais atenção, o filho que pode bancar uma determinada situação tem mais atenção do que o outro que não pode. Tudo relacionado àquele determinado indivíduo é tratado de uma forma mais séria, levado mais a sério do que o questionamento de um Abian que talvez não tenha uma condição financeira tão legal quanto o outro. E é bom salientar que o candomblé é uma religião cara. Sim. Né? O candomblé é uma religião muito cara. O candomblé virou uma religião muito cara. O candomblé virou uma religião muito cara.
E entrar para uma religião dessas, assim, as pessoas acabam tendo essa visão, né? De que tudo é feito na caridade, tudo é feito no amor, tudo é feito. E não é só isso, né? Não, claro que tudo é feito com amor, mas tudo tem custo. Com relação à conduta do sacerdote, né? Para com esses filhos, né, que têm mais grana ou que não têm menos grana, isso também tem que ser observado na minha concepção, sabe? Sim, sim. Ó, Indivíduos devem ser tratados igualmente, sabe? sim. Não, Ou pelo menos deveriam. o dinheiro não deve mudar a Pelo menos forma como o Pai de deveriam. Santo, a Mãe de Santo te trata. Se isso Verdade. muda, talvez esse lugar não seja um lugar ideal. A Ju Ideal para você Soto é o perguntou. ideal para ninguém, né, talvez. A Ju Soto, não sei se é Soto, enfim, me corrija por gentileza. A Ju perguntou: o certo é se raspar em quanto tempo de casa? O Ju não tem esse tempo, tá? Eu, por exemplo, fiquei aproximadamente 5 anos como aviando uma casa, Eu fui uns 6. né? Fiquei uns 6. É, então, não tem esse tempo certo. Assim como eu vi a Bianca ficarem poucos meses, ou até mesmo entrarem para casa já entrando para o Roncó. Sim, eu vi isso, né? Pessoas que a gente conhece, nós que éramos da casa, conhecemos dentro do quarto de santo, né? Então, É. não Eu tem, posso, eu não posso tem dar um um tempo parecer certo. sobre isso? Sim, a Claro, minha concepção. O tempo de abianato é o tempo necessário para que você tenha certeza absoluta de que você está ali para o orixá. exatamente. Quando Porque você assim, chega à conclusão de que eu estou no culto em prol de cultuar o orixá, né? E isso indifere, né? Eu não vou na casa de santo para fazer amigo, virar amigo das pessoas é consequência, sim, né? A casa de santo não é uma rede social, né? Então, não é eu vou na casa balada. de santo em prol, não é uma balada, não é nada do gênero, né? Eu não vou ali para fazer amigos, eu vou em prol de orixá. Quando você chegou a essa conclusão de que você está ali em prol de orixá, né? E que é essa religião que você quer seguir para a sua vida, sabendo que tem ônus e muito ônus, Pra caramba. Haja muito amor. ônus, inclusive, né? Diga-se de passagem, muito ônus, né? Porque as pessoas veem a sala e não veem os bastidores, mas enquanto a Bian, você percebe, né, os ônus. Então, se você tem consciência do ônus e você chegou à conclusão de que essa é a religião que você quer professar, que você quer cultuar, que você quer dar seguimento aí se inicia. E aí o E, tempo difere de pessoa para pessoa, e né? mais que Na isso, minha né? concepção. A gente. É, falando bastante de candomblé, tá? Porque eu acho que boa parte das pessoas aqui são do candomblé. O tradicional acaba tendo uma visão diferente, né? Mas falando do candomblé, ah, ou melhor, falando de culto de orixá, você não precisa realmente ser iniciado para ter bênçãos do orixá. Não. Você vai alcançar essas Isso é uma bênçãos através da cultura, sua isso é uma cultura devoção. do candomblé, ô Thiago, que me chateia bastante, né? É uma cultura que não é divulgada, né? O candomblé, ele prega que você só tem bênção de orixá uma vez que você é iniciado a. Quando na Ex- realidade você pode muito bem prestar culto àquele orixá e acabou. Exatamente. Se fosse só isso, os consulentes do sacerdote não seriam atendidos. Não, e se fosse assim Né? também, todo católico teria que virar padre para professar aquela fé, se a gente for parar para Exatamente. analisar, né? É assim, a iniciação tem que ser algo muito bem pesado, porque não é simplesmente você ir lá e raspa a cabeça, fica uns diazinhos lá dormindo na casa de santo, né? Acha que vai ser mil maravilhas, vai ser um spa e doce ilusão. Um spa, não é? E aí vai sair é, você e vai sair, todos os seus problemas vão ser sanados. Não é assim. Não é assim. Só deve se iniciar aquela pessoa que ela vê a religião e fala, pô, eu quero seguir não somente como a minha religião, mas eu quero seguir isso de forma ativa. Quero ser uma pessoa religiosa. Eu costumo fazer algumas Isso. comparações com o cristianismo,
de comportamentos, né? Você vê lá, existem aqueles católicos que se declaram não praticantes, ou seja, a fé deles é católica, mas eles vão na igreja de vez em quando. A pessoa da macumba pode ser assim? Pode. Ela pode ter fé no Pode, orixá, ela pode ter fé nas pode. entidades, ela Pode ir lá de vez em quando. sim, pode ir lá de vez Fica em tudo quando, bem. faz uma consulta com o sacerdote, faz ebó, ou simplesmente vai na festividade, e ainda assim ela pode se considerar, sim, da macumba, seja a macumba que ela frequente, né? Simpatizante, Sim, iniciado, mais o simpatizante, sou iniciado, ele candomblessista. tem que ter na cabeça que a partir do momento da iniciação, ele é um braço daquele orixá para o qual ele foi iniciado na Terra. Ele vai ter que pesar as palavras, ele vai ter Isso é uma que... coisa que eu admiro demais no Icecalabá, né? É, A forma como vocês colocam os seus orixás, a importância da iniciação. Não que o sim, candomblé não nos passe, né, a importância de se ser um orixá. Né? O candomblé passa para a gente a importância de ser um orixá, de ser um exemplo, né, de obediência, né? Porque até então a fase do Iaô é a fase onde você tem boca para ficar fechadinha, né? Tem boca para ficar só ali no seu quadradinho, né? Mas essa parte no Icecalabá é uma parte, na minha concepção, invejável, sabe? A forma como se explica para um orixá que a partir do momento tem muita gente iniciada que não sabe que a sua boca, né? Você é voz do seu orixá. sim. E assim Você é a como... representatividade do seu orixá, né? Você passou a ser uma centelha divina da sua divindade. Exatamente. E a boca, assim como pode salvar, pode te condenar. Né? Não Você vai lá, é? você não tem conhecimento desse poder que lhe foi dado na iniciação. Você Não carrega o tem. orixá vivo Tem, dentro de não você. tem. Uma pessoa Ah, iniciada no candomblé, pelo pouco, né, que eu já presenciei, não tem essa consciência. sim, Tem hoje ebomes que não têm essa consciência, né, do grau da importância de se ser uma voz ativa de orixá, né, do quão sim. forte é a sua palavra, né, do E, quanto você tem que ser exemplo de conduta, né, exatamente. E em o todos os sentidos. iniciado do orixá, não somente a palavra, mas os seus atos. O iniciado do orixá, ele vai ter que vigiar o caráter dele o tempo inteiro. Por quê? Porque ele é um representante do orixá na Terra. Será que o orixá vai ficar contente com as atitudes daquela pessoa na Terra? Né? É, Posso fazer uma pergunta para não perder claro, o gancho? Essa parte dos arquétipos é uma coisa que me irrita muito, me irrita profundamente, né? Então, assim, se eu me inicio para Inhansã, eu vou virar barraqueira? não, não. Se eu me inicio para Oxóssi, eu virei um pegador mentiroso? Olha, eu tô casado há Porque, 15 anos. Tiago, irmão, com todo respeito, babá, com todo respeito que eu tenho ao senhor, o senhor sabe disso, nesse tempo todo que a gente convive, uma das coisas que mais me irritam dentro de todos os segmentos, e isso eu não tô colocando só o candomblé como alvo, como foco, mas em todas as vertentes, em Fá, Cessé, as pessoas têm esse hábito de colocar. A gente realmente puxa alguma característica do nosso orixá? A Olha, gente traz de verdade alguma coisa? Claro que eu sei a resposta, mas eu gostaria que as pessoas soubessem. A gente puxa eu acredito que características da características divindade ao sim. qual a gente é iniciada? Características sim. Mas arquétipo não. Né? Orixá não é signo. Então, característica, claro. Você é iniciado aquela energia é viva dentro de você. Né? Então Aham. você vai ter características, ou porque você já tem aquelas características e elas vão ser afloradas, ou porque você já tinha e você já era assim e tudo bem. Ou você até pode desenvolver algumas características pequenas depois da iniciação, mas veja bem, é uma coisinha ou outra pequena. Esse negócio de, é, é porque eu fiz Oxóssi e por isso eu não paro com mulher nenhuma, não paro com homem nenhum. Gente, não
coloque os Não seus cola, né? defeitos no orixá. Não é? Né? Mau caráter, Se mau você... caratismo não tem absolutamente nada a ver com iniciação, Exatamente. né? Se você não consegue respeitar a sua esposa, o seu marido, o seu namorado, namorada, caso, enfim, a pessoa com quem você se relaciona, se você não consegue respeitar essa pessoa, é porque o seu problema não é orixá, o seu problema é caráter. Né? Então, mas voltando à responsabilidade do iniciado, para a pessoa se iniciar, ela tem que ter em mente que ela vai ser um representante do orixá na Terra. Ela vai ter que ter em mente que ela vai receber um assentamento de orixá. E ela vai ser responsável por manter aquele assentamento, né? Pela manutenção daquele assentamento. No tradicional é comum que a pessoa leve o assentamento para casa, no candomblé é comum que fique dentro da casa de santo. Mas a pessoa tem, em todos os casos, ela vai ter responsabilidade de manter aquele assentamento limpo, porque sujeira não atrai axé, né? Vai ter que manter aquele assentamento limpo, vai ter que manter aquele assentamento cuidado. Ela vai ter que fazer rituais para manutenção da energia daquele assentamento, que são as obrigações de ano. Então, tudo isso... nós não temos esse costume, né, o Thiago, de obrigação de ano para para determinada divindade. Mas tem tem o 3, tem o 5, né? Mas a gente tem algumas festividades em que você pode alimentar o seu ajubô, né, de energia, para manter aquela energia ativa, viva, né, no ajubô. Então você tem toda essa responsabilidade. Você tem... e isso envolve custos, claro. Tem lugar que vai sair mais caro, tem lugar que vai sair... sair mais barato. E aí, não estamos falando aqui que candomblé ou culto tradicional, enfim, culto de orixá é religião de gente rica. Não é. Mas você tem que ter ciência que você vai gastar um pouquinho ali. Um pouquinho de dinheiro vai, porque, só para ter noção, como eu disse, o obi hoje, pelo menos aqui em São Paulo, na maioria dos lugares, está em torno de R$6. Né? Você vai fazer como vocês chamam? Vai fazer qualquer ritual, vai um ossé, né? Vai fazer um ossé, vai... Para algum pode separar aí pelo menos uns 3, né? Depende. Depende. Thiago, deixa eu só te interromper um pouquinho aqui, porque o Guilherme de Abreu está fazendo uma pergunta aqui super interessante. Ele colocou assim, ó. Inclusive, eu queria saber o ponto de Abreu, vista de vocês. Puxar a orelha dele. Olha, Guilherme, primeiro eu quero dizer que você está super sumido, a gente está bem chateado com você, inclusive. A gente está pensando em fazer um caldeirão, colocar alguns nomes, e o seu é bem propício a entrar nele, tá? Então vamos lá. O Guilherme está perguntando que ele queria saber o ponto de vista de vocês em relação a jogar búzios com outro babalorixá ou ialorixá já sendo iniciado. Vocês consideram como trair o jogo do seu zelador? Não. Não? Também não considero traição, não. Eu acho que traição é o seguinte, você vai lá, você vai jogar com uma outra pessoa. E aí você aproveita que seu pai de santo não tá vendo, sua mãe de santo não tá vendo, você senta a língua nele. Isso é traição. Aí é complicado. E aí não precisa nem estar não precisa nem estar numa mesa de jogo, né? Quando você diz que gosta de alguém e fala mal dela pelas costas, isso é traição. Agora, o jogo Na minha concepção, quando você procura uma segunda opinião, vou dizer como eu interpreto, tá? Uma pessoa que está com algum problema que não está sendo sanado. E às vezes a culpa não é do zelador, né? Talvez fuja do conhecimento dele a sua necessidade em específico, né? É limitado o que ele consegue fazer por você e você precisa de uma segunda opinião. É a mesma coisa que você vai a um médico e começa a se tratar com aquele médico e não vê resultado. Né, para o seu problema, você ainda persiste, a doença persiste em você. Sim. Então eu vou procurar uma segunda opinião. É trair o primeiro médico que eu estava me tratando? Não. Você só quer uma segunda opinião, você só quer procurar alguém que talvez tenha um conhecimento maior ou que possa lhe ajudar de uma forma diferente, né, do que o seu zelador vem feito. Eu acho que o ideal é ser o mais honesto possível. Olha, pai, olha, mãe, eu vou procurar um outro jogo porque para mim não está fluindo aqui. Não está funcionando, isso não estou conseguindo resolver, o meu problema com determinada divindade não está funcionando, eu estou sempre sem dinheiro,
eu estou sempre com dor de estômago, eu estou sempre com dor de cabeça, toda vez que eu cultuo determinada energia, eu estou sempre com dor de cabeça, eu estou sempre passando mal, tem alguma coisa de errado que não, a casa não está sendo suficiente e eu vou procurar outro jogo. Sim. Então, eu não considero como traição, eu considero como uma pessoa em busca de resolver os seus problemas. Né? E aí você também já vai ver a posição do sacerdote em relação a isso. Um sacerdote que ele tá bem com ele mesmo, ele sabe que o que ele fez para você foi o melhor que ele podia ter feito, foi tudo que estava dentro do conhecimento dele. Ele não vai ficar bravo, ele e ela, né? Não vão ficar bravos e, não, você não pode. Ele está dizendo aqui, eu achei válido demais porque o povo tem muito isso de traição em relação a jogo e acaba criando uma certa perseguição de jogos. Eu não sei por que um zelador sério, né, uma pessoa que fala com o Ifá, conversa com o Orumilá, tem ali a mensagem do divino, ele vai temer algo, temer um jogo diferente. Não consigo entender. Na minha concepção, se você fala com o divino, palavra de orixá é uma só. Para mim, para você, para... Sim. E talvez o medo de perder o Omorixá, o seguidor, eu penso assim, se aquela pessoa era para ser minha seguidora, é porque eu serei suficiente na vida dela como orientador. Se aquela pessoa não é para ser, nada que eu faça vai deixá-la comigo, né? E o sacerdote, antes de tudo, ele tem que ter amor. Amor ao orixá, amor ao ser humano. E amor não é prender, né? Amor é soltar. Se for meu, vai ser meu. Se não tiver que ser meu, que seja livre, que fique livre bem. Do que amo, né? E continua vindo na minha casa tomar café, porque eu gosto da presença de todos. Né? Então... E aí vamos voltar, né, ao tópico lá de quando se iniciar, né, e tudo e tal, sou palavra viva do meu orixá na Terra, né? Tenho consciência ou não consciência, porque eu acho que a maioria das pessoas iniciadas, infelizmente, não tem essa consciência. Eu posso dizer por mim, fui ter essa consciência tardiamente, né? De ser a voz, ou ser o representante, ou saber que a minha boca é capaz de abençoar ou amaldiçoar de uma certa forma, tá? Dentro da limitação daquilo que me é proposto, né? E que isso estar em harmonia com a energia do meu orixá é capaz de fazer tanta coisa tanta coisa maravilhosa na minha vida, né? Tanta coisa importante na minha vida, estar em harmonia com a energia que eu fui iniciada, estar de acordo com a energia que eu fui iniciada, traz tanta bênção, né? Para a minha vida, e algumas pessoas elas não são orientadas com relação a esse primeiro processo, né? Sim, que é se iniciar a orixá. E aí dentro não do sabe candomblé, a responsabilidade que isso traz, então acha bonito. Fala, eu vou me iniciar por pressão do sacerdote, vou me iniciar porque é bonito, vou me iniciar para parar de ser tratado mal. Vou me iniciar porque aquela roupa eu achei fantástico, aquele AD vai ficar ótimo em mim. Nossa, eu adorei. E adorei. aí assim, a pessoa acaba se iniciando e a iniciação, vou emendar a resposta, né, aqui para Dete, né, a Claudete. A mãe Dete, mãe, beijo, aproveitar aqui pro momento beijo, mandar um beijo pro Babá Beto, que, olha, ele é sensacional, foi essencial na minha vida espiritual, em muitos momentos de loucura, foi o telefone dele que tocava. Pai Beto, já tem meu respeito, viu, Babá Beto, meu Mutumbá, meu Colofé, meu Mucum, que eu não sei qual é a nação do senhor. O Pai Beto é de Queta, é do Ogum, gente da melhor qualidade. Meu Mojubá. Então... Exagera, vai. O povo da Xhosa também tem seu Iets. Então, né, falando sobre a responsabilidade, a pessoa se inicia por pressão, não sabe a responsabilidade que é aquilo, e aí ela desiste. Porque talvez aquele não fosse o caminho dela. E tudo bem também, tudo bem, o sacerdote não soube orientar, não soube ver, enfim... E aquele talvez não fosse o caminho dela, e a pessoa desiste. Por isso que precisa realmente pensar muito bem antes de fazer a iniciação. Né? Seja Bian por 5, por 10, por 15, por 20, seja Bian a vida inteira. Mas só faça uma iniciação quando você tiver certeza que aquela é a vida que você vai querer seguir. Sabe por quê?
Quando a pessoa já Problema é de saúde é iniciada, curado. Problema de saúde é curado sem iniciação, sim. tá? Então, quando a Saúde pessoa financeira é curada sem também. iniciação. Agora, quando a pessoa vai lá, ela fez santo, ela se iniciou, ela quer sair, ela quer largar, claro que ela pode sair, ela tem livre-arbítrio. Ele do Mário Né? deu livre-arbítrio a todos. Só que você vai ter aquela energia do orixá dentro de você para sempre. Porque não existe desiniciação. Isso. Eu ia dizer isso, não existe desfazer, né? Exatamente. Você pode ir lá, existe despachar as coisas, como a mãe Dete perguntou? Existe. Você pode pegar lá, despachar suas coisas onde você quiser, onde você achar melhor. Vai numa encruzilhada, Eu no queria mar, fazer no um rio. atendo com relação a isso, Tiago, se você me permite. Claro. Por gentileza, quem estiver assistindo a live, devolvam para a natureza o que é da natureza, os ocultos. Agora, louça, gente, reaproveita. É. Dá para quem não tem. Não fica sujando, não tá tão suja as coisas, eu tenho tanta vergonha, eu saio catando, cheguei nessa fase, eu vou em praia, eu começo a pegar as coisas que estão ali, porque eu fico com vergonha. Exatamente. Reaproveita. Por favor, reaproveitem os assentamentos, tá? Reaproveitem, devolvam para a natureza o que é da natureza, mas o assentamento reaproveita, não joga na natureza, não quebra, não faz Exatamente. essa maluquice, não. Isso inclui Por até favor. alguidar, tá, gente? Alguidar não é porque é de barro que desfaz, não. O alguidar é barro cozido, então ele demora para desfazer na natureza, junta água, junta bicho, pode causar uma doença em alguém, né? Às vezes pode causar até uma doença em você mesmo e você não sabe, né? Então, Por gentileza, reaproveitem as coisas. exatamente, vai sair da religião, puxa, todo mundo fica triste. Vocês não sabem o quanto me dói saber, até gente que eu não conheço, a gente fica na internet, você entra em outros grupos, outras comunidades aí e vê, é que eu sou da época do Orkut, gente, comunidade. Então, você vê o pessoal falando, eu tô saindo da religião, eu vou largar tudo, a gente fica triste, dói na gente, né? Me É desencantei perder com a religião. adeptos, né? Mas se a pessoa quis sair e a pessoa é livre para isso, vai no Pai de Santo, na Mãe de Santo, fala, olha, tá aqui minhas coisas, eu não quero, não é pra mim, eu desisto. Achei que era uma coisa e é outra. E é isso, não vai sujar, né, as coisas. Porém, para que isso não aconteça, né, porque isso é péssimo para todos nós. Ninguém aqui está incentivando ninguém a sair de casa, não. Pelo contrário, a religião, toda religião, é igual casamento. Quando está dando errado, a gente tenta consertar. A gente só separa tudo, larga tudo, quando não dá mais mesmo. Né? Em lugar nenhum. Né? Em lugar nenhum. Você tentou tudo, você fez tudo e falou, cara, não é pra mim. Não quero mais. Aí, somente aí sim. Então aquilo, não existe desiniciação. O orixá não vai sair de dentro de você, mas também o orixá não vai te matar. Eu ia falar isso agora, mas o orixá não vai te não é um matar. ser vingativo que quer que você... não estamos aqui para meter o pau na religião do alheio, mas o orixá não vai falar para você, ou você me ama, ou você está danado. Né? Já ouviu isso? Então... Eu já escutei alguns zeladores dizendo a porta da rua é a serventia da casa. sim. Sim. Então... assim, o orixá sempre vai estar dentro de você, o orixá não vai te matar, o orixá não vai ferrar com a sua vida, só que vamos pensar num gráfico, né? Então você estava lá iniciado no orixá e você está cultuando o orixá. Então a sua energia do orixá dentro de você está nessa altura. Quando você para de cultuar o orixá, a sua energia vem para cá. Por quê? Porque todo esse pedaço aqui era a energia do orixá te complementando. E aí é importante também falar, né, Tiago, que a iniciação, ela traz o equilíbrio, né, energético que o seu ori precisa. Né? O seu ori, para estar completo, pleno, próspero, ele precisa da energia daquela divindade a qual você está se iniciando. Né? Sim, O não ao menos o culto, né? Vou morrer por conta disso? Não vou morrer. Tenho prejuízo? Tenho prejuízo, porque eu deixei de cultuar aquilo que me traz equilíbrio. Seria isso, né?
deixei de cultuar a energia que me traz equilíbrio, que traz o que faz sentido para mim, né? Me iniciei, estou com aquela sementinha ali, mas não tenho mais aquela energia em equilíbrio dentro de mim. Então o prejuízo seria basicamente esse, né? Lidar com as consequências disso. Exatamente. Então, a pessoa vai estar acostumada a ter um nível de energia de um jeito, e X. quando ela larga a religião, é aconselhável que ela busque uma outra fé, ou até mesmo, pô, eu larguei a parte ativa dentro da religião, mas continuo cultuando orixá, continuo fazendo minhas orações, continuo tendo orixá, mantendo orixá vivo dentro de mim. Né? Porque não existe desiniciação. Por isso a E iniciação é também, tão séria. E por isso escolher um lugar bom é tão sério. lógico que a gente aqui não está desmerecendo, né, a ritualística, muito pelo contrário, né, mas às vezes uma vela acesa com mais boa fé e uma boa reza vale muito mais do que um orô mal feito, né, ou feito nas costas, ou feito com pessoas com ódio no coração. Né? Exatamente. Circulava na internet há anos uma história, não sei se é verídico ou não, de uma pessoa que ela fritou acarajé no óleo de cozinha. Porque ela tinha, o único dinheirinho que ela tinha, ela conseguiu comprar o feijão para fazer o acarajé. E ela não tinha dinheiro para comprar o dendê. Eu vi essa coisa. E diz que ela fritou o acarajé com a maior fé do mundo, ofereceu para Oiá. E Oiá atendeu ela. E aí, quando contam essa história, sempre tem a galerinha da crítica. Ah, mas acarajé não pode fritar no óleo. No óleo! Mas era o que a pessoa tinha. Porque a pessoa tinha, né? Você está dando o melhor que você tem, você está dando o melhor que você tem dentro da sua possibilidade, né? O vai atender. A sua fé também. Na minha concepção também é bem isso. A Alessandra Costa fez uma pergunta aqui relacionada à doação de roupas. Beijo, né? Alê. Eu conheço muita gente da live. A Alê, a Ju. Então, não necessariamente coisas de santo a gente dá pra gente de santo, né? Não vou dar uma roupa de santo para uma pessoa que não professa a fé. Então não tem necessidade de ser na sua casa de santo. Dá para uma pessoa que você sabe que professa a fé que você professa e ela vai fazer um bom uso, né? Uma boa utilização daquilo que você tá doando porque você não quer mais, ou porque não te serve mais. É a mesma coisa, né? Eu entrei para a religião muito nova, magrinha, né? Tem algumas pessoas aqui da minha casa que estão assistindo. Hoje eu tô, acho que quase o dobro do que eu era e aí as roupas ficaram pequenas. Aí o que eu faço com essas roupas? Vou doar para quem é igual roupa comum, gente. Tem que doar para quem está ali dentro, né? Praticando, né? A Ju tinha feito uma outra pergunta. Vini, eu acho que a fé move montanhas mesmo, viu? A fé move mesmo montanhas. Viu? A Ju tinha feito uma outra pergunta se é necessário assentar os guardiões antes, né? Ju, os guardiões, o que seria um guardião? Eu entendo que seja o Exu e a Pombogira, né? Os catiços. Isso vai muito da casa que você está frequentando. Não tem uma regra. Inclusive, se você for em casas que seguem mais a raiz do culto de orixá, não tem nem talvez não cultuem essas entidades. Não tem culto, né? As entidades. Né? Então não tem necessidade, assim, acho que vai muito da prática da casa, né? Aí você tem que prestar atenção no que o zelador... Se aquele sacerdote, aquela sacerdotisa faz desse jeito e você confia. Então, vai lá e faz. Tá? Então não tem como dizer se é certo ou se é errado. Né? Alessandra, despachar as roupas, né? As roupas, caso você não queira mais, aí despachar em que sentido? Vai botar na natureza um tecido que não vai que não vai degradar, que não você você vai sujar aquilo que você cultua. São coisas que para mim me ferem muito, né? Sim. Uma coisa é um alimento que vai ser consumido por um peixe, por um pássaro, por algum bicho, outra coisa é um tecido que não vai ser comido nunca, que vai estar ali sujando, entupindo algum lugar, provocando alguma coisa não muito legal na natureza. Então, assim, a roupa você doa para quem pratica, para quem professa a fé, não tem nada que água e sabão lava tudo, né? Só não lava a língua do povo, mas água e sabão lava tudo. Exatamente. Né? A Ju perguntou se é certo sair da casa de santo se o pai de santo cobrar 3 ou 4 mil reais ou valores maiores. Porque ela já viu isso acontecer. Ju, eu penso que axé não se negocia, né? Então, porque não é comércio, pelo menos eu não entendo como comércio.
Não deveria ser. Não deveria ser. Eu acho que é assim, o Pai de Santo foi lá e ele te cobrou o quanto ele acredita que valha financeiramente a mão dele. A mão do sacerdote envolve muitas coisas, não é só aqueles minutos, aquelas horas, aqueles dias que ele vai dedicar a você. Envolve o tempo que ele passou aprendendo, se dedicando, com dor no joelho, com dor nas costas, com as mãos toda arrebentadas de puxar pena de galinha, né? Envolve o tempo que ele dedica para fazer tudo para você naquele momento e a preocupação que ele tem antes, porque eu costumo dizer, e existem outros sacerdotes aqui na live, como o Baba Beto, que vai assinar embaixo disso. Todo ritual que vai ser feito antes dele acontecer, a gente já está pensando nele dias. Aquele orô simples do franguinho no fim de semana já está desde a segunda-feira batendo na cabeça do sacerdote. Que ele vai estar preocupando, pô, será que tem isso? Será que faltou aquilo? Será que eu esqueci de pedir aquilo? E se? Porque a gente trabalha, né, todos nós, todos os religiosos, trabalham com a fé. A gente não trabalha com matemática. Não é um mais um igual a dois. Deixa eu só. A Ju Souto estava assim, esclarecido, pai Tiago, obrigado. Eu perguntei porque já me falaram que outros pais de santo, que antes de fazer santo, não pode assentar primeiro o Exu ou a Pombogira. Vamos lá, ô Ju, a gente tem que ser um pouquinho mais específico com relação a isso, tá? Candomblé é uma religião de matriz africana que cultua divindades chamadas orixás. Exu, Pombogira, né, catiço, como a gente chama, vem de uma vertente da Umbanda. Então, assim, existem algumas pessoas que eram praticantes de Umbanda e migraram para o Candomblé, trazendo para o Candomblé o culto a essas divindades, a essas entidades, tá? Então, eles tratam essas entidades e aí fizeram disso uma corrente para os seus filhos, ok? A maioria das casas tradicionais de Candomblé não tem culto a catiço, então não é uma obrigatoriedade se assentar Exu, se assentar Pombogira, até porque eles não cultuam essas entidades, ok? São religiões distintas. Agora, se eu chego numa casa de santo em que o zelador mantém um culto a essas entidades em dias separados, em locais que talvez podem até dividir, né, o mesmo espaço, porque não tem, né, sei lá, cada cabeça uma sentença, mas que sejam em dias separados e cultos distintos, haja essa necessidade, ele faz disso, né, um culto. Se ele te determina que é feito dessa forma e você confia nele para que isso, para que ele toque a sua vida espiritual, você vê que ali tem o que você procura, ótimo, faça como é determinado, né? O que não pode acontecer eu estou dentro de uma casa de santo e eu não sigo as regras daquela casa de santo. Isso fica feio para você, quanto praticante, né? Porque se é determinado X e eu faço Y, além de eu ser um revolucionário, eu estou causando um motim, né? Eu estou descaracterizando aquela casa, eu estou descaracterizando aquela raiz, eu estou descaracterizando aquele culto. Então, o importante é saber que existem diferenças, tá? Que entidades são uma coisa, orixás são outras. Existem casas que mantêm cultos paralelos em dias diferentes e mantêm esses dias diferentes e mantêm esses cultos, tá? Tudo bem. Não estamos aqui para defender purismo, nem nada do gênero, até porque o telhado da maioria das pessoas é de vidro. Mas a gente tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o mais importante disso tudo é praticar o que a sua casa, o seu zelador, orienta, né? Para não descaracterizar a sua raiz, né? Para não descaracterizar a forma como isso é conduzido, né? Exatamente. Mas só voltando para a questão dos valores para finalizar, né? Então, tem todo esse trabalho. Aí o sacerdote julga que aquele trabalho dele vale tanto. Como eu disse, eu não negocio axé, porque não é comércio. Eu acredito que a pessoa não deve sair da casa por causa do valor. Ela deve chegar no sacerdote e falar, ô pai, ô mãe, esse valor que você está me cobrando, eu não posso pagar. Não dá para mim. Como que a gente pode fazer? Se o sacerdote, a sacerdotisa for alguém sério, eles não vão deixar de te atender por causa de dinheiro. Eu acho, como que, para mim, funcionaria essa questão?
Filho, filha, você não tem esse dinheiro? Não, não tenho. Como eu disse, eu não negocio. Então, quanto você tem, quanto você pode, quanto não vai te faltar. Não é É bater preço, não é tipo, obrigatório. se é 3 mil, então 2,5 dá? Ah, 2,5 não dá? 2.300 então. Então, O- 2.800. Não, não é. É assim, quanto você pode? Ou se você não. Não, eu não posso. Eu posso 100. Pô, 100 fica ruim pra mim, É porque obrigatório não cobre os custos. essa salva, vamos dizer assim? Isso é obrigatório? Olha, É tem, necessário que eu só consigo me iniciar pagando. tem Odu, isso falando pelo tradicional, tá? Tem Odu que fala da importância de se cobrar o ritual. Tá? A gente não pode fazer o ritual gratuito, a gente não pode fazer o ritual de graça, inclusive existem diversos ebós, diversos versos que falam de ebós onde era ofertado búzio, e o búzio no passado, entre os Era iorubás, era usado como dinheiro. Então quando você vê lá, 20 mil búzios, 12 mil búzios, 8 mil búzios no ebó, era o valor que a pessoa estava pagando cobrado para que fosse passado para que fosse feito aquele ebó. Então a ritualística, ao meu ver, dentro daquilo que eu aprendi, deve sim ser cobrada. Só que cobrar é diferente de esfolar. extorquir, né? Extorquir também. Exatamente. Então, se a pessoa não tem condição, vai lá, conversa com o sacerdote e fala, olha, eu não tenho agora. Eu posso parcelar? Se eu não posso parcelar, eu posso pagar tanto? É quanto eu tenho, é quanto eu posso. E o É o sacerdote que vai eu ver se aquele tanto vai ser o suficiente. Por quê? Porque não é só, aquele dinheiro não é só para a mão do Pai de Santo, aquele dinheiro vai pagar a conta da casa, né? É uma iniciação, por exemplo, candomblé, uma iniciação onde as pessoas ficam aí. Hoje em dia tem diversas vertentes, né? Tem gente que faz em 7, em 15, mas na minha Aí época não se vamos entrar ficava, nesse mérito. na Vamos minha botar época se vamos ficava botar os 21, 21 dias, né? né? Eu fiquei dia pra Vamos caramba ficar, lá. vamos nos ater aos 21 dias, por favor, Então, e não vamos entrar são nesse 21 mérito. dias com pessoas tomando muitos banhos na casa de santo, isso, e chuveiro gasta luz, lavando roupa, passando roupa, fazendo comida. Então, por mais que a pessoa leve a lista e tudo mais, existem gastos que vão ser fruto daquele recolhimento, né? Ou daquele ebó. Existem esses gastos, fora que o pai de santo, a mãe de santo precisa comer. Mas o pai de santo, a mãe de santo tem que trabalhar fora. Por que vocês não falam isso pro padre? Por que não fala pro pastor? Né? Eu entendo, eu trabalho fora. E sei o quanto é desgastante. Por isso, eu entendo quem não trabalhe e viva para o orixá e tire do orixá o seu sustento. Tire do culto o seu sustento. Né? Então, o sacerdote precisa ser remunerado por aquilo. Aí muitos falam, mas e as pessoas que estão lá? As pessoas que estão lá ajudando, que são mais novas na casa ainda, elas também estão sendo remuneradas de uma forma diferente. Que é com Com conhecimento. conhecimento, Né? né? Com a Então, prática, com né? a Com a prática. vivência, né? Exatamente, exatamente. Então, por isso que o pagamento, além disso, né? Richardson O Gomes pagamento é gostaria que nós importante. falássemos sobre casas que iniciam em 7 dias. Richardson, eu não gostaria de entrar nesse mérito hoje. A gente Até pode falar isso porque a futuramente. nossa live inicial é para fazer com que as pessoas entendam que a gente tem que se preocupar ao entrar numa casa, né? E a gente tomando essas determinadas precauções que a gente tem visto, né? Talvez você chegue à conclusão de que não dá para se iniciar em 7 dias. Ou que a raiz que aquela pessoa segue é possível que seja feito em 7 dias. Sim, pelo menos falando de candomblé, tá? Falando de candomblé. No tradicional a gente Na sabe. minha raiz não é possível. No tradicional, na religião tradicional iorubá, no Xixalabá, existem iniciações com menos dias, tá? E isso não quer dizer que a iniciação é mais fraca ou não é completa. Não, existem, mas são
religiões completamente diferentes. A religião tradicional iorubá, o culto tradicional iorubá, o culto de Ifá, é diferente do candomblé. Cultua o orixá da mesma forma, mas é diferente do candomblé. Né? Então, por isso que é complicado falar desses 7 dias. Talvez futuramente a gente pense em falar desses assuntos que Eu são acho que é um tema um polêmicos. pouquinho polêmico, tá, Richardson? O Vinícius está colocando uma questão aqui que ele não vê em Itã que o orixá tenha cobrado para fazer algo. Assim, a maioria dos itãs fala de ofertas, né, de oferendas sendo feitas para que se obtivesse algum êxito. Então, assim, talvez você não tenha interpretado os itãs de uma forma correta, né? Alguns falam de se fazer uma determinada oferenda, ou de se fazer um determinado ebó, ou sei lá, né? Para que se chegar a um resultado X, né? Por exemplo, vamos colocar aqui um Itã que é bem conhecido, né? Que é quando o Oxotocã derrota o pássaro das senhoras, né? A mãe de Oxotocã vai procurar Ifá para saber o que tem que fazer, né? E ela é orientada a fazer uma determinada oferenda X. Então, isso não é cobrar para se obter uma bênção? Sim. Além disso, Vinícius, isso falando do tradicional, tá? Eu evito falar muito do candomblé, que é para não parecer que eu estou aqui criticando de forma leviana, porque em momento algum eu não sou esse sacerdote do tradicional que quer crescer tacando pedra na religião alheia. A gente sabe, Thiago, quem te conhece de pertinho sabe que você é um praticante de CCLabá, ex-candomblecista, mas que nos respeita, embora o candomblé não tenha sido o suficiente para você e nem muito gentil com você. Né? Mas então, falando do tradicional, existe um Itã de Odô, do Ediobê, que fala que Ediobê ele era um sacerdote, era um babalaô, e ele estava fazendo rituais para as pessoas de graça, mas não com o intuito de ganhar dinheiro, de ganhar nome, de ser visto, de ser conhecido. Não. Ele tinha o coração mole. Ele queria ajudar as pessoas. E os outros Odu, que eram sacerdotes também, não viram dessa forma. Viram que Ediobê estava querendo se engrandecer, querendo levar os seguidores dele embora, né? E eles foram reclamar com Eledumare sobre isso. E aí Eledumare mandou Exu. Né? Exu é Olopá Eledumare. Ele é o guardião das regras divinas, vamos dizer assim. E aí Exu policial do céu, né? Isso. E Exu foi lá e, disfarçado, ele começou a acompanhar Ediobê naquele dia. E ele até comeu na mesa de Ediobê. E Ediobê conseguiu atender ele só no final da tarde, porque foram aparecendo pessoas, cada uma com um problema, e ele não cobrava. E a casa dele era muito humilde. E ele mal tinha comida. Quando ele conseguiu parar e descansar, Exu falou: não é bem assim que a banda deve tocar. Porque você está dedicando o seu tempo, você está dedicando a sua vida para ajudar a vida dos outros. Então você precisa cobrar, você precisa. O valor deve ser justo. Né? O valor, não, como a gente disse, não deve ser um valor que esfola. Se a pessoa não tem condição de pagar aquele valor, a pessoa fala: não tenho essa condição. E aí vê com o sacerdote como pode fazer. Se o sacerdote vai cobrar um valor que esteja ao seu alcance, ou se vai parcelar, enfim. Né? É necessário a cobrança, pelo menos dentro do culto tradicional, dentro do culto de Ifá. Duas perguntas aqui, Thiago. Duas perguntas aqui bem distintas, porém bem interessantes. Né? Uma é sobre Orimeji. Sim, que a gente já tinha falado para o Richardson, que a gente vai responder. Como funciona esse assentamento? Você quer dar o seu parecer primeiro ou eu dou o meu parecer primeiro? Vou falar dentro do tradicional e aí você fala sobre o candomblé. Okay. Então, dentro do tradicional não existe. Pode seguir. Não, brincadeira. Dentro do candomblé... Vamos lá. Peraí, vamos falar sobre... Dentro do candomblé... Só falar um pouquinho sobre no tradicional, né? Para não ficar tão vago assim.
Richardson, a Não gente, existe ponto final, ótimo. dentro do tradicional, né, dentro do Xexelabá, do culto Se você quiser, eu entro nesse Yorubá, mérito aí. ele, a gente não tem esse Ori Medi, né? Porque Medi, Edi é 2, Edi é 7, tá? A gente não tem Ori Medi, não temos um Ori dividido em 2. Para nós, Ori é um só. Ori Okan é um só. Ori é único. E para nós, Ori está acima de toda e qualquer divindade. Não existe um orixá, como eu posso dizer, o orixá não está acima de Ori dentro do tradicional. Ori está acima de orixá. O orixá é o guardião de Ori, orixá é o apoiador de Ori, né? Até o próprio nome diz, orixá, o guardião. O guardião não como um segurança, mas como aquele que vai servir de bengala para a jornada daquele Ori na Terra. Tá? Então, para nós esse conceito do Ori Medi no tradicional não existe. O que existe você vai lá, você precisa cultuar determinada divindade, então você vai lá e vai cultuar. Quero me iniciar, vejo e aconselho a iniciação, e aí você vai lá e se inicia. E eu quero iniciar em outra. Tem famílias dentro do tradicional que iniciam mais de uma divindade. Eu sou iniciado em 2 cultos, sou iniciado a Ogum e a Oxóssi. Né? E eu sou Ori Medi? Não, meu Ori, então, aí graças a Ledomar, é um só. Ori Medi não dava. Se o meu já é difícil, imagina ter 2 dele. Essa nomenclatura ela é usada de uma forma errônea já há bastante tempo, né? Cabeça de metade, ou metade da cabeça, ou cabeça partida em 2, né? Interpretem aí como cada um conhece. O que aconteceu dentro do candomblé, né? E aí a gente está falando de pessoas que estudaram várias formas, até o culto tradicional pode ser que tenha entrado no meio desse bolo, né? Existem dentro do candomblé, a gente colocou essa máxima de que existem pessoas que dependem de 2 divindades em pé de igualdade para ter aquele Ori completo. O que dentro de outras vertentes poderia ser resolvido com uma outra iniciação. O candomblé não inicia a 2 divindades, né? O candomblé você é iniciado a um único e exclusivo Deus. Qual foi a forma em que o candomblé conseguiu fazer daquele Ori, que tem necessidade de mais de um culto, se tornar um Ori completo? Colocar essa nomenclatura de Ori Medi, né? Aquela pessoa precisa manter um culto em pé de igualdade ao Oxógyan e a Ogum. Então ela é Medi por isso, né? E aí ela assenta Oxógyan, assenta Ogum, presta culto em pé de igualdade, né? O que faz para um faz para outro. O que em outras vertentes seria resolvido de outra forma. Aquela pessoa é do Oxógyan, precisa prestar culto a outras divindades. Todos nós temos necessidade de prestar cultos, cada um dentro da sua particularidade, a determinadas divindades. Por exemplo, eu não vou pedir uma coisa para uma divindade que não tem absolutamente nada a ver com o domínio que ele exerce. Né? Então, eu preciso cultuar aquela divindade para obter a bênção que aquela divindade é capaz de me dar. Dentro do candomblé, essa nomenclatura ela passou a ser utilizada para corrigir o fato de que nós não fazemos mais de uma iniciação. Então, aí o que a gente faz? A gente faz o famoso Ori Medi, né? Que é conhecido como aquela pessoa pertence a fulano e a beltrano. Não. O Olori, o dono da cabeça, o orixá daquela pessoa é fulano. Ela precisa manter pé de igualdade com fulano, beltrano, ciclano, sei lá com quem. Mas o guardião da sua cabeça é um único e exclusivo orixá. Né? Não existe disputa para quem vai cuidar daquela cabeça. Você já sai do Orum com a predestinação, a predeterminação, eu não sei qual seria a nomenclatura correta para isso, para dizer qual orixá é responsável por ajudar auxiliar o seu caminho aqui, né? Auxiliar o seu Ori aqui. Para a gente também Ori é soberano, né? Dentro do candomblé, Ori também é soberano. Porém, né, para corrigir essas necessidades de indivíduos de mais de um culto,
houve essa nomenclatura que não é muito legal, não me soa bem nos ouvidos, até por saber que é um jeitinho, sabe? Uma coisa ajeitada, né? E aí me incomoda um pouco a nomenclatura, mas partiu da necessidade de se ter cultos em pé de igualdade para determinadas divindades, não que aquela divindade pertença, ou seja, dono da cabeça igual a outra, não. Tá? Um Olori, guardião da cabeça, é o único exclusivo Deus. Não tem dois orixás sentando, tomando conta. Tá? Eu só preciso da energia do fulano para ter o equilíbrio ali legal. E Se aí, fosse partir desse pressuposto, toda pessoa do Oxóssi e do Ogum seria um mês. sim. Porque ambos precisam manter culto em pé de igualdade, ou deveriam, né? Manter Oxóssi e Ogum cultuados sempre juntos, né? Então seríamos todos mês, né? Todas as pessoas iniciadas ao Oxóssi, iniciadas ao Ogum, seríamos mês, então. E aí ele perguntou em relação aos assentamentos. Richardson, isso é botar nós na fogueira. Mas vamos lá. Por quê? Problema nenhum, a gente A gosta. gente gosta, a gente gosta. Mas é complicado falar de assentamentos porque São bem são diferentes, bem né? diferentes. Cada raiz, cada família tem a sua forma de fazer. Ao meu Isso. ver, da forma como eu aprendi, da forma como eu faço, assentamentos não se misturam. Então eu tenho lá Ogum é Ogum, tem Oxóssi é Oxóssi, né? Na minha mãe também funciona dessa forma. Ogum é Ogum, Oxóssi é Oxóssi, fulano é fulano, Beltrano é Beltrano. Não tem um Sim, assentamento que misture ou que coabite com o outro, né? mesmo Exceto quando eu estava no alguns Candomblé, elementos que talvez possam sim, mudar para trazer aquela energia, né? Alguns elementos que possam como o Candomblé cultua caminho, né? sim, Alguns elementos possam, é uma coisa que o tradicional não faz, né? Cultuar caminho, o Candomblé cultua caminho de orixá. Alguma coisa possa lembrar ou arremeter a outro orixá no assentamento, mas mas não que aquele assentamento em si seja modificado em prol de um outro, né? Uma ex- junção de dois para virar uma terceira coisa, né? exatamente, mesmo quando eu estava no Candomblé não existia, pelo menos na família, que eu seguia um assentamento de mais de um orixá. Então, esse assentamento aqui é de Ogum e Oxóssi porque eu sou mage de Ogum e Oxóssi. Não. É. As pessoas que eu conheci que eram iniciadas assim, como Orimede, tinham 2 assentamentos, um para cada orixá. Se alguém em algum lugar faz diferente, se está dando certo e a pessoa tem uma explicação para isso, axé. Né? Eu não Vamos faço. fazer de conta que tá certo. É, Enfim, a Mariana Santos Dias, ela gostaria de saber se é possível aprender e seguir uma casa, mesmo estando fisicamente longe. Obrigada. Mariana, eu posso te responder assim, né? O católico, ele consegue assistir a uma missa, ele consegue fazer as suas preces, ele consegue rezar para o santo que ele tem devoção e ele não precisa necessariamente estar numa igreja, né? O que acontece dentro do candomblé, vou falar da minha vertente, né? É assim, para você saber a que divindade prestar culto, que tipo de culto você precisa prestar, que forma você precisa se reportar, a quem você precisa se reportar, é necessário se fazer um jogo de búzios. Pode ser feito à distância esse jogo de búzios? Pode ser feito à distância. Só que assim, uma pessoa leiga no assunto, aí sai ali no jogo de búzios que é necessário fazer determinadas coisas, né? Uma pessoa leiga no assunto não vai saber executar aquilo que está sendo pedido dentro do jogo. Mas ter fé, acreditar em uma divindade, né? Fazer um jogo, saber que eu sou, né? Se você for jogar com uma pessoa que dá orixá para Bianca, que você é de determinada divindade, prestar culto, rezar, pedir, conversar, não faz de você um simpatizante da religião, assim como faz de outras pessoas que professam outras fés, né? Que não frequentam os templos igual. Né? Então, assim, o que difere é que a nossa religião necessita presencialmente para iniciação, ebó, bori, culto a ori, satisfação a determinadas divindades, a ancestralidade tudo e tal, há necessidade da presença da pessoa. Mas ter fé nas divindades aí indifere da distância, né? Aí você é que
e se simpatiza ou não com a religião, né, irmão? Agora falando um pouquinho do tradicional, né? As coisas são diferentes, né? É, claro, existem muitos rituais que você só vai aprender na prática. Não tem como, vou te ensinar pelo WhatsApp. Não vai rolar. O Mas, candomblé também não dá, Thiago. é, Como que isso, dá? isso não Ah, dá. não tem Agora como. sim, você pode se filiar a uma casa mesmo sendo distante? Pode. Esse sacerdote vai conseguir te orientar à distância? Vai. Vai conseguir fazer jogo, consulta para você à distância? Vai conseguir fazer alguns dentro do tradicional. No candomblé eu não conheço Não é, dá. sobre ebós à distância, mas no tradicional a gente sabe que dá. Né? Para nós, tudo bem, é possível. Agora, o que não é possível, né? O que vai ser um déficit? Você não vai estar participando das funções e haverão coisas que você só vai pegar ali na função. Né? E energeticamente também eu acho que dá um certo prejuízo, né, Thiago? Em Para relação à o indivíduo, né, participação, por exemplo. sim. Né? Você vai participar da função de um determinado orixá, você vai receber axé daquele orixá. A pessoa que está Aham. distante não vai receber por causa da distância? Não, ela não vai receber porque ela não vai estar ali vivenciando aquilo. Né? É. Mas assim, é possível tendo ciência de que você vai ter esse déficit. De que você vai poder aprender, né, algumas coisas, mas que em algum momento você vai precisar estar junto. Então, para uma iniciação, você vai precisar estar junto. Para um buri, você vai precisar estar junto. Né? É, então é isso. Dá para ser de uma casa, dá para seguir um sacerdote assim, dá para participar de uma forma pequena, mas desde que você tenha ciência de que em algum momento você vai precisar estar junto. Está na presença Ex- da família, exatamente, né? Na exatamente. Eu presença do tenho, eu corpo, tenho né? pessoas na minha back que são de outros estados, né? Eu cuido de algumas Uhum. pessoas em outros países e assim, essas pessoas de outros estados, em algum momento elas acabam vindo para cá, as pessoas de outras cidades acabam vindo para cá. Aham. Não se compara com as pessoas que estão aqui do lado. Né? Tem gente que mora quase do lado da minha beta, aqui em casa quase todo dia. Beijo, Dê. Eu sabia que você ia fazer isso. Então, inclusive essa E, semana, ó, essa um semana ela beijo, não Denise. apareceu, a gente está sentindo falta, Dê. Denise se deslocou de São Paulo para ir pro meu 2G, gente. É só relação construtiva que a gente fez com o nosso grupinho, né? Então, Graças a Deus, então ela assim, ó, já essas pessoas em algum vocês. momento elas acabam se deslocando, vindo para cá para participar, e o participar de um ritual, participar de um ato, por menor que ele seja, é o que vai te trazer dúvidas. Eu posso chegar e te explicar como abrir um obi à distância? Posso. Mas será que a minha explicação vai sanar realmente todas as suas dúvidas? Será que na hora que você me vê abrindo um obi, você não vai falar, mas peraí, isso aconteceu assim, assim, assim? Por quê? Como que eu vejo isso? Né? A distância vai causar esses problemas. Mas de uma forma sabendo do déficit é possível. É possível. Tá, deixa eu só. Eu até voltei aqui um pouco as conversas para dar uma olhadinha aqui no que o Richardson Gomes tinha comentado. Ele falou que um ori bem alimentado, um ori bom alimentado, né, bem alimentado, ele leva a certeza de iniciação. O que você tem a dizer sobre isso? Então, um ori bem Eu não alimentado, vejo, eu não vejo, eu não vejo na minha concepção, Thiago, a ligação do eu ori não com a iniciação, vejo. né? Eu não consigo entender. Lógico que a gente sabe que a Ori é soberano, que há necessidade de determinadas divindades para se manter equilíbrio, tudo e tal, que a gente precisa de bênção de orixá. A gente sem orixá não é nada, orixá sem a gente continua sendo orixá, independente do que há e tal.
Mas um ori bem cuidado, talvez ele chegue à conclusão de que ele não precisa de mais nada, só dele mesmo. Talvez ele chegue à conclusão de que ele não precisa de iniciação, não o avesso, né? Se eu Sim, estou interpretando isso de uma forma correta, né? Se você é de acordo com isso, sim, sim. por favor, desculpa te interromper. Um ori bem alimentado é, vai ser um ori muito forte na vida da pessoa, um ori que vai apoiar ela, um ori que vai ajudar ela a tomar melhores decisões, que vai ajudar ela a traçar caminhos menos difíceis, né? Eu costumo dizer que a gente não pode medir o axé pela quantidade de problemas que a gente tem, mas sim pela quantidade de soluções. Os problemas estão aí na vida de todo mundo, LNI cumpre a função dele bem feita, né? Quando que a gente vê que o nosso ori tá legal? Quando o problema não derruba a gente, quando a gente consegue passar por um momento ruim e levantar a cabeça e falar, beleza, vou enfrentar, vou resolver, né? É aí que a gente vê que tem axé. Então, o ori bem alimentado vai servir para isso. Um ori bem alimentado não vai te impedir de fazer uma iniciação que não seja legal para você. Porque você tem as suas escolhas. O ori não vai escolher por você, né? Você tem as suas... Você toma as suas decisões, você é livre para isso. E aí, vamos lá, energeticamente falando, né, Thiago? Um ori super bem resolvido, super bem alimentado, né? A pessoa com esse poder de sobressalto sobre os problemas, talvez chegue à conclusão de que a iniciação não é necessária, Exatamente. né? A não ser que a pessoa É, queira seguir a religião. E aí é por opção dela, né? É uma questão de escolha, ainda assim. A pessoa fala, não, meu ori é bom, tem minha um, vida tá legal, eu quero me iniciar porque eu quero seguir de forma ativa, eu quero praticar, eu quero ter orixá na minha vida, eu quero acordar de manhã e ir lá no meu assentamento e dar bom dia pro meu assentamento. Pro meu assentamento não, né? Pro meu orixá, eu dá bom dia quero... para o orixá. Exatamente, é porque eu tenho os meus assentamentos comigo, então eu vou de manhã, olho para eles e dou bom dia. E então, se a pessoa quiser isso, beleza, o Ori dela vai apoiar ela. E se a pessoa não quiser, beleza, o Ori também vai apoiar ela. Né? Vou responder essa última questão aqui da Vilma, que a gente já está a 1h32 na live, com uma média de mais de 20 A pessoas gente fala muito assistindo. pouco, irmão. A Denise diz que quando estamos eu e você num bate-papo, não tem espaço para mais ninguém, porque a gente só nós dois conversamos, né? Deixa eu só falar aqui com um Ogan conhecido meu que eu conheci na Claro. barriga da mãe, o Ogan e Luainã. Benção, meu velho. Pai abençoe. Beijo enorme para o senhor, viu? Obrigada. Então, a gente já está 1h30, com mais de 20 pessoas na live constantes, né? Queria agradecer muito isso. Pessoas muito importantes para a gente, pessoas que a gente não conhecia e estamos conhecendo hoje. Então vamos responder por último essa pergunta da Vilma para a gente poder encerrar. A Vilma perguntou se um pai de santo pode ficar com os Os assentamentos de um assentamentos, filho quando ele quer sair da né? casa. Escreveu errado, mas eu sei assentamento. Vilma, legalmente, tá? Legalmente não. Se você tem nota fiscal disso, você pode ir na polícia e ele não pode prender os seus assentamentos, tá? Legalmente. Agora, em relação à religião, como eu disse, na fé que eu pratico, que é o culto tradicional iorubá, a pessoa vem, inicia, e no dia que ela vai embora, ela leva o santinho para casa, né? Porque quem iniciou naquele orixá foi ela, então quem tem que cuidar é ela, eu vou ser um orientador. Eu vou dar todo o suporte e apoio necessário, mas quem vai ter que ir lá cuidar do santinho é ela. Eu cuido do meu e já me dá bastante trabalho. Então, a gente não tem esse problema, a gente entrega. Mas sabemos que no candomblé tem a questão do segredo, tem a questão da folha, né? A folha não no sentido físico da folha, mas do que o Do pai de santo... conhecimento, né? Do conhecimento. Então, muitos pais de santo não querem entregar o assentamento porque ele não quer que aquele filho de santo leve para outra casa aquilo que ele fez, que entregue os segredos dele de mão beijada para outra casa, tá? Mas isso, mais uma vez,
Vilma, a gente tem que pensar como ser humano, né? Então, e como adultos que somos. Então você vai lá e eu entendo que muitas pessoas saem das casas de santo brigadas e a situação não tá legal, não tá boa, até porque se estivesse boa teria ficado. Mas é questão de ir lá e falar, pai, mãe, não quero mais, eu quero ir para casa do fulano, da fulana. Eu quero levar o meu assentamento. E conversar com o pai de santo. E conversar com a mãe de santo. E assim, se eles não quiserem entregar, você pode apelar para a parte legal. Tá? Existe já precedente jurídico para isso. Existem advogados que se especializaram muito nas causas da religião. Né? Inclusive, estamos muito, muito bem representados pelo Dr. Edio. E que não o conheci pessoalmente, mas já vi muito do trabalho dele. E ele é um advogado fantástico. De agendar, né, Thiago, de fazer uma live sobre os direitos, né? Sim, que sim. nós temos já, né? Os direitos legais que nós temos dentro da nossa fé, né? Então, Da nossa religião. Né? Exatamente. Então, assim, Vilma, legalmente, prender o assentamento, nenhum sacerdote pode. Se você chegar lá e falar, eu quero levar, ele tem que te dar o assentamento, porque é legal. Tá? Se ele não te entregar, ele está cometendo um crime. Porém, o ideal é você conversar e falar, pai, eu quero levar. O que eu devo fazer? Né? A gente não deve nunca manter as portas fechadas. Se a gente sai de um lugar, por pior que seja, a gente deve tentar resolver como adulto. Claro, nem sempre a outra parte é tão adulta quanto você. A gente sabe que tem muito sacerdote aí complicado de se lidar. Mas... E aí um atendo também, tá? O sacerdote, ele também existe a prática dentro do candomblé, tá? Que o sacerdote, ele devolve o assentamento, mas somente a louça, né? A folha, como o Tiago se referiu, né? O assentamento, a forma como aquele orixá foi acomodado, não é entregue à pessoa, tá? O que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, que se você tem a sua nota fiscal lá, né, que você comprou aquele bar, aquela louça te pertence, ele não tem absolutamente nada que ele possa fazer para reter esse assentamento dentro da casa de santo dele. Porém, ele não é obrigado, tá, a entregar a você a forma como aquele orixá é acomodado, né, a forma como aquele orixá foi plantado naquele assentamento ou é acomodado naquele assentamento, usem a terminologia de acordo com a casa que vocês frequentam. Mas ele não é obrigado a entregar a folha, tá? Então não fiquem decepcionados se ao receberem o seu orixá que você foi lá buscar, vier somente a louça. Porque ele não é obrigado a te entregar o cutá, ele não é obrigado a te entregar, enfim, nada que vá dentro daquele assentamento por ser talvez um segredo de axé. Tá bem? Se você tiver nota fiscal, ele vai ter que te entregar alguma coisa que está na nota, não necessariamente aquilo que estava lá dentro. Né? Digamos que lá dentro tinha uma pedra, ele vai te entregar uma pedra. Será que é a mesma? Né? Não é? Então, assim, o ideal é que não cheguemos nesse ponto. Para a gente não chegar nesse ponto, a gente tem que ver exatamente isso que a gente falou no comecinho dessa live. Pensar muito bem a casa onde a gente está se enfiando, ver se aquela casa é o que a gente idealiza, se aquele sacerdote, aquela sacerdotisa é quem a gente quer do nosso lado. Né? E aí, fazendo todo esse trabalho antes, aí sim você dificilmente vai se preocupar em tirar o seu Ibá de Santo de dentro de uma casa. Axé. Né? Então... Irmão, a gente tem que deixar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, lembrar que nós vamos fazer uma live aqui no grupo, semanalmente, pelo menos esse é o projeto. Né? Sim, na verdade, e a gente já conta ou guarda o segredo? Eu acho que a gente devia contar até para que as pessoas pudessem espalhar, porque o sinônimo do candomblé é a fofoca. Então nós deveríamos fazer disso, usar isso ao nosso favor, né? Fazer com que Exu também
trabalhe a nosso favor, façam as pessoas falarem da gente, Vamos ver né? se tem bastante gente de emoji assistindo. Gente, Que pecado. Você é brincadeira, a gente já falou horroroso. sobre arquétipos, né? Então, É, horroroso isso. bom, a gente, a gente criou esse projeto, essa live, que é a live da casa, né? A live da Casa do Orixá, onde a gente vai estar aqui toda quinta-feira fazendo esse bate-papo. Talvez eu não Normalmente esteja seremos em nós, uma né? delas, talvez seja o Ifakemi, ou Talvez o o Oxum Fakir. Fumilolá. Enfim, a gente vai fazer esse revezamento entre os administradores e vamos sempre fazer essa live. Toda quinta-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Nós Porém, temos também um outro projeto que a gente já está correndo atrás há uns dias, em um outro dia da semana, provavelmente na quarta, a gente fazer um outro tipo de bate-papo com uma terceira pessoa convidada. E aí essa pessoa muda a cada semana. Uma live de aproximadamente 1h30 a 2 horas, como foi essa, só de bate-papo com essa outra pessoa, para a gente conhecer melhor o próximo, para a gente conhecer melhor os participantes do grupo, buscar pessoas que possam agregar coisas à religião. Então, quem sabe a gente não consegue aí trazer o Dr. Edio? E quem sabe a gente não entrevista um membro do grupo que talvez seja um Abian, né? Por que não? talvez se você tiver interesse também de participar dessa live de entrevista, por que você não manda uma mensagem para a gente aqui no Casa de Orixá, porque a gente vai ter o maior prazer em responder. Exatamente. Entre em Pode ser contato que com a talvez gente. seja você, né, o integrante dessa live, né? Esse terceiro membro, né? Esse terceiro elemento aí da live como entrevistador. Exatamente. Vem contar a sua história sem pretensão. A gente não vai. Sem interrupção, sem julgamento. Exatamente. A gente não vai nessa live de forma alguma julgar alguém, apontar dedo ou tentar colocar na fogueira. A ideia é realmente ser um bate-papo muito gostoso para compartilhar histórias, tá? Isso vai também acontecer semanalmente. Essa live de hoje, daqui a algum tempinho, vai estar no nosso canal do YouTube. Vou compartilhar no grupo. Essa live também vai para o nosso podcast. E aí eu vou compartilhar quais as plataformas, provavelmente Spotify, e talvez eu consiga colocar no Deezer também todas as nossas lives em podcast para quem, como a Tânia Silva, que pegou só o final, né? Ela vai poder assistir no YouTube, ela vai poder assistir aqui no Facebook e ela vai poder também ouvir a nossa live no celular dela. Tá bem? Então, gente, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui nessa live. Foi 1h43 até agora. Começamos pontualmente às 21 horas. Quero agradecer de coração a todos que participaram aqui. Né? Deixar um beijo muito especial àqueles que estiveram do meu lado sempre, como o Bababeto, a Mãe Beth, que toda live que eu faço, e ó que eu faço poucas, mas vou fazer mais, toda live eles estão sempre Agora você juntos. será obrigado a, né? E sempre foram pessoas muito importantes para mim. A Ju, a Lê, Denise, Fakemi, enfim, todos vocês. Como eu disse, não vou ficar citando o Iraê, não vou ficar citando muitos nomes para não ser ingrato com ninguém. Mas eu quero de coração agradecer a todos vocês, todos que apoiaram, todos que compartilharam essa live. Estejam conosco na próxima. E, bem, muito obrigado a todos. Bárbara, com você. Faço das suas palavras as minhas. Agradeço a todo o pessoal que sempre me acompanha, seja nas minhas lives individuais e a partir de agora aqui no grupo, né? Quero dizer que é enriquecedor não só para a gente que faz, né? Para a gente que está aqui. Eu acho que é utópico, como a gente sempre costuma dizer, né, Thiago? Mas uma unificação, uma conversa, um bate-papo agrega, soma tanto, faz tão bem, enriquece tanto, né? Traz pessoas novas para o nosso meio de convívio, traz ar novo, né?
pra gente, o que para mim é sensacional. Só tenho que agradecer a todo mundo que esteve aqui, que perdeu um tempinho com a gente, que pôde dedicar essa 1h45 aqui com a gente, prestando atenção no que a gente tinha para dizer. E espero que tenha sido, de alguma forma, agregador para cada um, né? Que tenha somado, que tenha colocado aí dentro um pontinho de certeza ou um pontinho de dúvida para ter uma futura certeza, ou que possa ter mexido em algum ponto aí dentro do coração de vocês, de alguma forma. Gratidão, que Pai Oxóssi abençoe a todos vocês. E até semana que vem. Então, até semana que vem. Nos sigam nas redes sociais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, façam suas postagens no grupo. Pode, se não quiser fazer uma pergunta aberta, eu quero tirar uma dúvida, entre em contato com a gente pela página Casa de Orixá, tá bem? A gente vai buscar responder tudo que nos foi perguntado. É bom lembrar que pela página é muito mais fácil falar conosco do que através aqui do grupo, né? Porque no grupo nós temos uma quantidade um pouco maior de administradores, né? E talvez E são muitas postagens, né? Então pela página você consegue bater um papo direto com a gente. Tá bom? Isso. Muito obrigado a todos, um grande beijo. Que Orixá Bobô, todos os orixás abençoem a todos vocês. E até a próxima. E axé. Axé. Axé.